Nós hoje vamos conversar sobre como aprender melhor. Use a cabeça e vença o desafio. Ou em outras palavras, como se tornar um profissional na arte de aprender. Porque a gente passa muito tempo da nossa vida estudando. Só que, infelizmente, nós não somos ensinados a como estudar, a como tomar nota em sala de aula, a como memorizar, a como se preparar para a prova, como fazer prova. E cada vez o mundo está ficando mais complexo. O volume de informação hoje dobra no mundo a cada 12 meses. Você imagina, a cada 12 meses nós nos tornamos obsoletos, porque dobra a quantidade de coisa que a gente tem que aprender. Nós somos constantes aprendizes. Essa é a grande verdade. Nós somos hoje eternos aprendizes. Antigamente a gente se formava, colocava o diploma na parede e vivia às custas dele. Hoje não dá. Hoje a gente tem que estar constantemente aprendendo coisas novas. E não é preciso estar doente para melhorar, não é verdade? Não é preciso ser um estudante medíocre para melhorar. Eu sei que você já é bom, mas você pode ficar melhor ainda. Ficar melhor para quê? Porque à medida que você vai enfrentando os problemas da vida, se você tem problemas e você tem uma capacidade cognitiva de resolver os problemas, na realidade você não tem problemas. Você está apenas vivendo, porque a vida é ter problemas. É só o pessoal que mora no cemitério que não tem problemas. Porque viver é resolver problemas. À medida que eu vou aumentando a minha habilidade de resolver problemas, à medida que eu vou melhorando a minha capacidade cognitiva, aquilo que era problema deixa de ser problema, porque eu já tenho a solução. O Frederick Heisroth, do MIT, escreveu na revista Spectrum que se você analisar os atributos das decisões profissionais até o ano 2030, o que vai ser importante para um profissional saber, ele determinou que mais de 85% vai depender da intuição e da percepção. Agora eu pergunto para você, qual foi a última aula que você teve de intuição? Ou qual foi o último ensinamento que você teve de percepção? As duas características mais importantes, determinadas por Frederick Heisroth, do MIT, sobre o que vai depender o nosso sucesso profissional, isso não é nem ensinado nas escolas. Quer dizer, se não é nem ensinado nas escolas, onde é que as pessoas vão aprender? Se você perguntar para qualquer jovem, você gosta de estudar? Não sei. Você gosta de aprender? De aprender eu gosto. Todo mundo gosta de aprender, não é verdade? O cérebro foi feito para aprender. Então nós estamos sempre num processo de aprendizado. Agora, tem uma coisa interessante. Tudo aquilo que eu aprendo com os dois lados do cérebro fica comigo para o resto da vida. Se eu aprendo a andar de bicicleta, mesmo que eu passe 20 anos sem andar, se eu subir numa bicicleta, eu ando. Se eu aprender a nadar quando criança e passar, 30 anos sem entrar na água, se eu entrar na água, eu nado. Por quê? Porque eu aprendi com os dois lados do cérebro. Infelizmente, aquilo que a gente aprende na escola, se você fizesse hoje uma prova, a última prova que você fez como estudante na sua vida, se você repetisse essa prova hoje, você não ia tirar nem metade da nota que você tirou naquela época, não é verdade? A maioria que você aprendeu, você esqueceu. Você esqueceu por quê? Porque você aprendeu só um lado do cérebro. Em pedagogia, existe uma parte da pedagogia chamada heurística. Heurística é o método educacional que consiste em fazer descobrir pelo aluno o que se lhe quer ensinar. Ou seja, o próprio aluno vai descobrindo o processo e quando você descobre aquilo, meu amigo, acabou, ninguém tira aquilo de você mais. Eu digo para o aluno o seguinte, se você entender claramente o que o professor está ensinando na aula, você não precisa estudar em casa. Você já tem o material pronto. O que eu tenho que fazer? Eu vou anotar palavras? Eu vou anotar números? Não. Você não vai anotar nem palavras, nem números. Você vai anotar ideias. Então você tem que colocar um disco quebrado na sua cabeça quando você está assistindo a aula. E esse disco quebrado só diz uma coisa. O que ele ou ela quer que eu aprenda desse assunto? O que ele ou ela, professor, professora, quer que eu aprenda desse assunto? Esse disco quebrado vai ficar rodando durante todo o período da aula que você está assistindo. E você vai anotar não mais palavras ou números.
você vai passar a adotar ideias. Esse é que é o grande segredo. Quando nós somos crianças, nós não temos nenhum medo de errar. Eu estou cansado de ver casais que vão com os filhos passar 1, 2, 3 anos fora, vão para os Estados Unidos, por exemplo. As crianças voltam falando inglês e o pai e a mãe não voltam falando inglês tão bem quanto as crianças. Porque o pai e a mãe ficam naquele negócio. Bom, quando eu estiver falando bem, aí eu vou falar. Só que para falar bem tem que praticar. Como a criança não tem essa dificuldade, ela não tem esse problema, o que acontece? Ela fala. Porque o erro é parte integrante do processo de aprendizado. O erro, quando bem interpretado, é altamente pedagógico. Quando tudo dá certo, você não aprende nada. Agora, quando dá errado, você pode aprender com o erro. Então, a primeira sugestão que eu tenho para você, erre, porque é errando que se aprende. Se você fica com muito medo de errar, o que acontece? Você não aprende nada. Existem pessoas que se fecham totalmente. Elas acham que já passou o tempo de escola, que agora não precisa aprender mais nada, que o que ela aprendeu é o suficiente para o resto da vida, o que não é verdade. Como o conhecimento dobra a cada 12 meses, aquilo que você aprendeu provavelmente vai servir muito pouco, porque muita coisa vai modificar. O mundo hoje não é mais de quem sabe, o mundo hoje é de quem aprende. Porque quem sabe pode saber coisas que são obsoletas, que não servem mais. Muitas vezes o que atrapalha a gente não é o que a gente não sabe, é o que a gente sabe e que não funciona mais. E a gente aprende com o quê? A gente aprende com o cérebro. Então, se você me permite, eu vou ter uma conversa com você agora sobre a estrutura cerebral, sobre a anatomia e sobre a fisiologia cerebral. Nós temos, na realidade, dentro do nosso cérebro, dentro do nosso crânio, melhor dizendo, 3 cérebros. Nós temos o cérebro reptiliano porque nós herdamos dos répteis. Temos o cérebro neomamífero, que herdamos dos mamíferos. E temos a neocórtex, que é a parte característica dos primatas superiores, dos animais superiores, como faz parte o homem. O cérebro reptiliano é o cérebro que dá inteligência física, é o seu coração bater, é o seu pulmão respirar, isso faz parte do cérebro reptiliano, é a temperatura do seu corpo, tudo isso é cuidado pelo cérebro, é o cérebro físico. Já o cérebro emocional, também conhecido com o nome de sistema límbico, ele cuida das suas emoções. E finalmente o neocórtex cuida da parte da cognição, cuida da parte cognitiva dos primatas superiores, que é o homem, e então nós temos um domínio sobre os outros dois, teoricamente. Porque muitas vezes o cérebro emocional toma conta. É aquele indivíduo tranquilo, que não reage a nada, e de repente, num trânsito, num dia de movimento, num engarrafamento, ele sai do carro dele e mata alguém. Aí ele teve o que se chama um sequestro amigdaliano. Ou seja, a amígdala dele, a amígdala cerebral, não é a amígdala da garganta, não. A amígdala cerebral, que é parte desse sistema emocional, tomou conta. É importante você entender isso, porque a parte emocional do cérebro, ela interfere na parte cognitiva. Ou seja, para nós pensarmos bem, nós precisamos da parte cognitiva em si e da parte emocional. Nós precisamos dos dois componentes para fazer o pensamento. Antes a gente pensava que uma coisa era separada da outra. Hoje nós sabemos que não. O cérebro reptiliano nós herdamos dos répteis. O réptil não tem emoção. Se você tiver um jacaré ou uma serpente como animal de estimação, se você ficar 15 dias fora de casa, ela não vai ficar com saudades. Você não vai chegar, ela vai banar o rabinho como o seu cachorro faz. O seu cachorro não. Se você tem um cachorro, ele já tem uma estrutura límbica. Esse vai sentir saudades. Esse vai ficar alegre na hora que você chega. E o neocórtex, teoricamente, é para controlar tudo isso aí. Teoricamente, para controlar. Às vezes não controla. Esse neocórtex, ele se divide em 2 hemisférios. O hemisfério esquerdo, que é lógico, que é matemático, que é verbal, que é digital, e o hemisfério direito, que é analógico, que é visual, que é intuitivo. É mais ou menos assim, um passarinho para voar precisa de 2 asas. Uma parte é racional, a outra parte é emocional. Fizeram estudos em 1940 e pouco,
Até o Roger Spear, que fez o estudo, ganhou o prêmio Nobel de Medicina, mostrando que se você seccionar uma estrutura chamada corpo caloso, que separa o hemisfério esquerdo do direito, você vê que eles têm essas funções totalmente diferentes. E quando cerrado, quando cortado o corpo caloso, eles começam a trabalhar de uma forma independente e às vezes muito problemática. Alguns dos pacientes comissurotomizados, chamava-se comissurotomia essa cirurgia, um deles não conseguia sair de casa. Ele abotoava a camisa com a mão direita, desabotoava com a mão esquerda, abotoava com a mão direita, desabotoava com a mão esquerda. Porque um cérebro não coordenava com o outro. No cérebro está armazenada a nossa inteligência, que nos diferencia dos outros animais. O que é inteligência? Eu estou perguntando para você agora. O que você acha que é inteligência? Qual seria a sua definição de inteligência? Deixa eu lhe dar uma definição de trabalho. Inteligência é a habilidade em fazer distinções, fazendo visível o invisível e com isso podendo intervir. Se alguém estiver envenenando a minha água com arsênico e eu não sei, eu vou continuar tomando a água e posso morrer envenenado. Eu só vou parar de tomar a água se eu estiver consciente de que eu estou sendo envenenado. Ou seja, na hora que eu fiz a distinção que eu estava sendo envenenado, que eu parei de beber água. Aquele que pode ver o invisível pode fazer o impossível. O que eu quero dizer com isso? Se eu consigo ver algo que você não consegue, eu consigo fazer algo que você não consegue. Dá uma olhada nessa imagem que está aí na tela. O que é isso aí? Se você nunca leu um livro meu, se você não leu o meu livro Sucesso Não Ocorre Por Acaso, provavelmente você está vendo aí borrões de tinta. Eu vou dizer para você, tem mais que borrões de tinta aí. Aí tem uma vaca, aliás, uma novilha Nelore. Olha aí para você ver. Agora você viu, né? Sabe por que você viu? Porque eu lhe dei o referencial. Você está vendo as orelhas, os olhos, o focinho. Está aí a vaca. Agora que você viu, agora que você tem o referencial, agora eu posso tirar o referencial daí, eu vou tirar. Continue olhando para os olhos da vaca. Olha que interessante. Agora você consegue ver a vaca. Por que você consegue ver? Porque eu lhe dei um modelo antes de você olhar para a figura. Aí você olhou, você teve o referencial, e aí depois que você teve o referencial, você consegue ver independente do referencial. Ou seja, você ficou mais inteligente para ver essa figura. Você agora vai ver coisa que outros que não estão treinados não são capazes de ver. Howard Gardner, o professor de Harvard, que está lá há muitos anos, desenvolveu o conceito das inteligências múltiplas. Ele começou dizendo que havia pelo menos 7 inteligências, hoje já chega a 9. Eu quero discutir com você aqui as 7 inteligências iniciais de Howard Gardner. A primeira inteligência é a inteligência lógico-matemática, que em geral os homens têm um pouco mais desenvolvido que as mulheres. Você deve conhecer vários matemáticos famosos. Me cita algumas matemáticas famosas. Provavelmente você teria dificuldade, não é verdade? Em geral, os homens são mais racionais do que as mulheres. Até as mulheres reclamam. Meu marido é racional demais. Exatamente isso. Eu tive a oportunidade de escrever um livro, Como Passar no Vestibular. Esse livro eu estudei 18 jovens que tiraram o primeiro lugar no vestibular em diferentes capitais do Brasil. Eu estudei esses jovens e mostrei como é que eles faziam para tirar o primeiro lugar no vestibular. Você imagina que em 40 mil candidatos, uma pessoa tira o primeiro lugar. Essa pessoa, ela tem algo diferente. Você tem que analisar o que ela tem de especial, porque ela tem algo diferente. Então vamos analisar o que é. Existem várias características que eu vou ter a oportunidade de discutir com você aqui durante essa apresentação. Mas uma delas é que eles tinham uma inteligência lógico-matemática diferente. Ou seja, a capacidade de raciocínio era diferente. E a boa notícia é que nós podemos desenvolver a nossa capacidade lógico-matemática. Eu vou te mostrar mais tarde como que isso é feito. O Howard Gardner mostrou que a segunda inteligência que nós temos é a inteligência corporal. Um atleta, por exemplo, um atleta de Olimpíada, tem uma inteligência corporal superior à média. Os homens, em geral, têm uma inteligência corporal superior às mulheres. O recordista de 100 metros, hoje, não é uma mulher, é um homem.
Ou seja, o homem tem uma força física maior, uma velocidade maior, uma estrutura óssea mais resistente, etc, etc, etc. Essa é uma inteligência corporal, que claro que pode ser melhorada se você tem os nutrientes apropriados para isso. Falando em nutrientes, já que nós estamos aqui como aprender melhor, eu quero fazer um comentário sobre o ômega 3. Está aí mostrando aí o livro famoso do Dr. Stoll, professor de Harvard, The Omega 3 Connection. Ele mostrando o seguinte, a importância do ômega 3 para o cérebro. Uma parte do nosso cérebro, aquela parte do sistema límbico, os neurônios, tem como principal nutriente o ácido graxo ômega 3. Infelizmente, na dieta ocidental, hoje nós temos 20 vezes mais ômega 6 do que ômega 3. E o ideal seria ter no máximo 3 para 1, e nós temos 20 para 1. E isso causa uma série de problemas, inclusive problemas de aprendizagem na escola. Muitos alunos têm problema de aprender na escola porque tem excesso de ômega 6 ou deficiência de ômega 3 no cérebro. Então a pessoa que ingere maior quantidade de ômega 3 tem a facilidade de aprender mais. Se você tem filho que está na escola, pode checar isso. Se o seu filho começar a fazer uma dieta onde aumenta a ingestão de ômega 3, ele vai melhorar na escola. Outra coisa importante sobre alimentação que eu gostaria de conversar com você é o ovo. Existe um mito, nada mais do que um mito, de que o ovo aumenta colesterol. Isso não é verdade. Não existe nenhum trabalho científico mostrando que o ovo aumenta colesterol. O trabalho mais sério que tem sobre ovo, eles pegaram 30 estudantes de medicina de Harvard, deram 25 ovos por dia durante 3 meses, e sabe o que aconteceu com o colesterol? Baixou. O ovo é o segundo alimento mais completo. O primeiro alimento mais completo é o leite materno. O segundo é o ovo. O ovo só não tem uma coisa, vitamina C. O resto dele é completo. Então, se você quer melhorar a sua capacidade de aprender, passe a fazer um uso mais frequente de ovos. Claro que se você fritar o ovo, o que vai causar problema não é o ovo em si, mas a fritura. Então, se você ingerir um ovo frito, se causar algum problema, não é por causa do ovo. Não culpe o ovo. Não tem nada a ver com o ovo, é a gordura que você está fritando. E eu gostaria de, en passant, fazer um comentário aqui, que hoje existem as chamadas Smart Drugs. Existem hoje medicamentos, claro que você tem que procurar seu médico, conversar com seu médico sobre isso, mas existem hoje medicamentos que são capazes de ajudar a aumentar a inteligência. Hoje, com a neurociência, mostrou-se vários nutrientes cerebrais que podem aumentar a inteligência, a capacidade de raciocínio, a concentração. Tudo isso pode ser feito, claro que tem que ser feito sob orientação médica. Eu não vou citar aqui nenhum medicamento, você procura o seu médico, conversa e diz, fiquei sabendo que existe uma coisa chamada Smart Drugs. Ou melhor, entra na internet, entra no Google e digita lá Smart Drugs. Você vai ver que existe uma série de ingredientes, hoje específicos, para você aumentar a sua capacidade cerebral, fazer prevenção de Alzheimer, e etc, etc, etc. Bom, vamos voltar aqui à nossa inteligência. Nós já falamos de inteligência lógico-matemática, já falamos de inteligência corporal. Eu gostaria agora de falar de duas que reunidas formam o que se chama inteligência emocional, que é a intrapessoal, que é de você para com você, e a interpessoal, que é de você para com os outros, ou seja, a sua inteligência comunicativa. A inteligência intrapessoal feminina é superior à inteligência intrapessoal masculina. As mulheres têm uma intuição superior aos homens, as mulheres têm uma percepção superior aos homens, as mulheres têm uma vida intrapessoal mais rica do que nós homens. Isso está provado. As mulheres também têm uma inteligência interpessoal superior, ou seja, a capacidade de se comunicar, por várias razões. Primeiro que desde criança, para obter o que querem junto aos irmãos mais fortes fisicamente, elas já tinham a capacidade de persuasão. E segundo que elas têm uma inteligência linguística superior aos homens. Uma menina de 3 anos tem um vocabulário muito superior a um menino de 3 anos. Ou seja, as mulheres têm uma inteligência linguística, e isso superior aos homens, isso facilita no processo da comunicação. A próxima inteligência é a inteligência musical, que é mais ou menos equilibrada entre homem e mulher. E finalmente a sétima inteligência que eu quero mencionar aqui
é a inteligência espacial, que o homem tem superior à mulher. A mulher ficava na caverna, o homem ia trabalhar. De metrô? Não. De ônibus? Não. Ele ia andando. Onde que era o escritório dele? Na selva. Ele ia caçar. Todo dia no mesmo lugar? Não. Um dia ia para o norte, outro para o sul, outro para o leste, outro para o oeste. E de noite ele tinha que voltar para casa. E ele tinha que sair fora dos inimigos. Ele tinha que tomar cuidado para não confundir a caverna dele com a dos outros. Então ele desenvolveu esse senso espacial. Tanto é que quando o seu marido vai passear com você de carro e ele se perde, e você diz para ele assim, ô bem, para ali no posto e pergunta. Ele fala, não, eu sei onde eu estou. Até que ele se dá conta que ele não sabe. Aí ele fala o seguinte, eu vou parar e você pergunta, tá? Porque é uma vergonha o homem não saber voltar para a caverna. Então nós conversamos até agora sobre as 7 primeiras inteligências de Howard Gardner. A lógico-matemática, a corporal, a intrapessoal, a interpessoal, a linguística, a musical e a espacial. Agora eu quero conversar com você sobre como você aumenta essas inteligências. No processo de aprender, tem 3 modos básicos. Ou a gente aprende olhando, ou a gente aprende escutando, ou a gente aprende fazendo. Nem todo mundo aprende do mesmo modo. Tem pessoas que são visuais. Bate o olho, está resolvido. Tem pessoas que são auditivas, só precisa escutar. E tem pessoas que precisam fazer. Então você pergunta assim, tomar nota em sala de aula é bom ou ruim? Eu falo, depende do seu tipo de aprender. Se você é o tipo sinestésico de aprender, tomar nota em sala de aula vai te fazer uma diferença enorme, porque você tem que estar anotando. Agora, se você é do tipo visual ou do tipo auditivo, já não faz muita diferença. Olha que interessante. Às vezes uma família tem uma criança, um filho, todo mundo na família sabe que aquela criança é super inteligente. E a criança não se dá bem na escola. E vem reclamações, etc. e tal. E aí eles acham que essa criança tem o que se chama de learning disability. Ou seja, tem uma dificuldade de aprendizagem. Só que essa criança, muitas vezes, ela é sinestésica. E o sistema ensinado na escola, em geral, é audiovisual. O professor, a professora, o que fala, escreve lá no quadro. E essa criança é inquieta, porque ela tem que fazer, ela é sinestésica. E ela não aprende. Não é porque ela não tem a capacidade de aprender, é porque o sistema de ensino não está apropriado a ela. Não é uma learning disability, é sim uma teaching disability. Esses que não estão sabendo ensinar. Existem testes, você pode fazer teste, eu tenho livros sobre a comunicação global, no último capítulo tem um teste, você pode olhar, você faz um teste em 10, 15 minutos, você tem uma ideia, se você é mais visual, se você é mais auditivo, se você é mais sinestésico. E isso faz uma diferença enorme, às vezes você está aprendendo do modo errado, às vezes você não é um estudante brilhante, porque você está tentando aprender num canal diferente daquele que é característica sua. Eu quero falar sobre uma outra coisa muito importante aqui, é sobre o movimento dos olhos. Você já percebeu que à medida que você vai conversando, os seus olhos estão movimentando em todas as direções? Pois é, basicamente, nós podemos colocar os nossos olhos em 9 posições diferentes. Você pode olhar para cima, para a esquerda, para o centro, para a direita. Você pode olhar na horizontal, para a esquerda, para o centro, para a direita. Você pode olhar para baixo, para a esquerda, para o centro, para a direita. Bom, vamos tirar as posições centrais, porque não tem nada a ver com a nossa aula aqui hoje, com a nossa conversa aqui hoje. Sobram 6 posições. 2 para cima, 2 na horizontal, 2 para baixo. Não é verdade? Todas as vezes que você movimenta os seus olhos para cima, você ativa a parte visual do cérebro. Toda vez que você move os seus olhos na horizontal, você ativa a parte auditiva do cérebro. E toda vez que você olha para baixo, para a sua direita aí, para a sua direita, você ativa a parte sinestésica do cérebro. Então, se eu, por exemplo, quero recordar algo, qual foi a cor da camisa que eu usei domingo passado? Pode ver que na mesma hora meu olhar vai subir. Vai subir para quê? Para procurar a cor da camisa. Ora, se eu olho para cima, para a minha esquerda, olha a sua esquerda aí, olha aí no slide. Se eu olho para cima, para a esquerda, eu estou recordando coisas. Se eu olho para cima, para a minha direita, eu estou construindo coisas. Então, se eu estou estudando e eu quero memorizar,
alguma coisa, uma fórmula de física, por exemplo, eu vou olhar para cima, primeiro para a minha direita, para poder construir aquela fórmula de física dentro da minha cabeça. E depois eu vou olhar para cima, para a esquerda, para eu poder recordar, repetir aquela fórmula de física, até que ela fique parte da minha estrutura psicológica. Isso é muito importante entender, porque o movimento do olho facilita o processo. Olha só que interessante, a pessoa vai fazer o vestibular, vai fazer um teste, e chega lá e diz, eu dei branco. Por que ela deu branco? Porque ela colocou a cabeça para baixo, olhando para a prova, olhando para o teste. E faz essa pergunta, e ela esqueceu a fórmula de física. Se ela tivesse simplesmente levantado a cabeça e olhado na posição certa, ela teria resolvido o problema. Mas como ela está olhando para baixo, não teve a oportunidade de ter acesso ao campo visual, aquela fórmula de física não vem na cabeça dela. Então isso aí, nós podemos gastar horas e horas e horas estudando isso aqui, mas não é só a finalidade disso. Mas eu quero que vocês entendam que diz que os olhos são as janelas da alma, eu diria também que os olhos são as janelas da mente. É interessante. Todos os estudos feitos até agora, em todos os países onde foi feito, não existe nenhuma correlação entre a nota que se tira na escola e o sucesso que se tem na vida. Em outras palavras, eu posso ter um estudante medíocre, que vai ser um grande empresário, ou eu posso ter um CDF, que não vai dar nada na vida. Não existe nenhuma correlação. É importante você pensar isso. Por que não existe uma correlação? O Dr. Richt fez isso nos Estados Unidos e provou que não havia nenhuma correlação, e outros repetiram esses estudos no mundo todo. Por que não existe? Porque talvez a escola esteja ensinando coisas que não têm muita aplicabilidade. Eu digo sempre o seguinte, às vezes o que cai na prova não cai na vida. Quer dizer, você estuda aquilo de uma forma para fazer na prova, e depois não tem nenhuma aplicabilidade na vida. O homem não constrói fora de si nada que não tenha dentro de si. Se eu não tiver um conhecimento pragmático para executar, às vezes o conhecimento que eu tenho ele é abstrato, ele é um conhecimento do pescoço para cima, ele não tem muito impacto na minha vida. Eu adoro uma analogia que eu faço, que é do indivíduo atravessando um cabo de aço de um prédio para o outro. O que precisa? 3 coisas. Eu preciso querer, se eu não quiser, eu não ando. Eu preciso saber, se eu não souber, eu vou cair. E eu preciso de cabo de aço. Eu posso querer, eu posso saber, mas se não houver cabo de aço, não tem jeito. Tem muita gente querendo ganhar dinheiro, sabe ganhar dinheiro, mas não surge a oportunidade. Então, o nosso desempenho, ele vai depender da nossa motivação, ele vai depender da nossa competência, ele vai depender da nossa oportunidade. A motivação é o querer, a competência é o saber, e a oportunidade, no caso aqui, é o cabo de aço. Então, você, para ser um bom estudante, você tem que estar motivado. Só motivado não adianta. Tem muita gente motivada, mas desmotiva logo, porque não tem a estratégia, não tem a competência de desenvolver o processo. Então, não tem um modelo. Então, deixa eu falar para você de modelo. Imagine que eu desse para você de presente agora uma pérola. Você não ia ficar segurando essa pérola na mão, você ia colocá-la no bolso, não é verdade? Daqui uma semana eu me encontro com você pela segunda vez, e lhe dou uma segunda pérola. De novo, você coloca ela no bolso. Daqui 15 dias eu vou lhe dar uma terceira pérola, você vai colocá-la no bolso. Daqui 6 meses eu vou me encontrar com você e vou perguntar assim, onde é que estão as pérolas que eu lhe dei? Você vai responder mais ou menos assim, a primeira eu coloquei no criado mudo, a arrumadeira lá em casa não viu, jogou no lixo. A segunda eu esqueci no bolso da calça, a calça foi para a lavanderia, voltou sem pérola. E a terceira eu escondi de mim mesmo, guardei tão bem guardado que eu não sei onde eu coloquei. Não é verdade? Se eu desse para você, antes de lhe dar a pérola, eu desse para você um fio de nylon e orientasse você para colocar as pérolas no fio de nylon, você ia fazer um colar. Se você colocasse esse colar no pescoço, e daqui 6 meses eu me encontrasse com você e perguntasse onde estão as pérolas que eu lhe dei, você ia dizer, estão aqui, eu fiz delas um colar. Meus amigos, você que está aí assistindo, olha só, as pérolas são ideias. O cemitério está cheio de gente que teve boas ideias. Ou não fez nada com elas, ou estragou a vida. Eu já vi muita gente estragar a vida por causa de uma boa ideia. Se eu tiver uma boa ideia, mas não tiver um modelo por trás, é um desastre. Então, a melhor definição que eu conheço de educação é a seguinte, educação é aquilo que fica depois que você esqueceu tudo que você aprendeu.
que fica? Ficam modelos. Tá bom?